Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Giovanelli, eu gravo conteúdo voltado para o segmento gráfico aqui para o YouTube. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de impressão de panfletos. O pessoal sempre me pediu para fazer vídeo falando de impressão de panfletos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fica ligado no vídeo aí. Bom, pessoal, falar de panfleto é simples, porque é realmente um produto simples. Você que já trabalha com gráfica, já está há um tempo na estrada aí, vem acompanhando, né, a evolução no segmento gráfico, você já sabe quais são os processos, né, o que se deve fazer e não se deve fazer quando você vai vender um panfleto, por exemplo. Você sabe em que máquina você deve colocar o material para imprimir, dependendo da especificação do material. Mas para quem está começando agora, de repente esse assunto ainda pode ser sim levantar muitas dúvidas. Então vamos nesse vídeo aqui falar a respeito de panfletos e eu quero voltar um pouquinho no tempo para falar a respeito de panfleto com você. Quando eu comecei a trabalhar com gráfica 25 anos atrás, mais ou menos, panfleto, só fazia panfleto colorido às empresas que faziam grandes campanhas, era um material muito caro, era comum você ver panfleto impresso em uma cor só. Era impresso, isso aí, na maioria das vezes em multilite, você imprimia um panfleto todo preto, um PB, e quando você queria diversificar um pouquinho, você fazia ali, você botava um azul, né, botava um royal, botava um vermelho, botava um verde, né, se usava muito bandeira, não é? Então você que tem um tempo de estrada, você lembra disso, era normal você fazer panfleto de uma cor só, porque a policromia era muito cara, né? E depois surgiram os duplicadores. Os duplicadores você tinha também a opção de trocar a tinta, né? Já era uma máquina digital, né? Não como se tem agora as impressoras, né? Uma máquina eletrônica analógica, vamos chamar, usar esse termo aqui, porque ela não é uma impressora, ela utiliza uma matriz dos duplicadores, né? E ela fazia basicamente o que fazia uma offset ali, não tendo custo de fotolito e das chapas, não é isso? Ou de laser filme. Então, com a evolução vieram surgindo as impressoras e cada ano que passa está mais barato você comprar uma máquina digital. Pode ser que seja de repente uma cônica, uma laser colorida, pode ser que seja uma PB, pode ser que seja uma jato de tinta. Está cada vez mais barato o equipamento e os custos de impressão estão mais baratos. Hoje em dia, por exemplo, para você imprimir uma policromia, uma máquina 4 cores, por exemplo, você pega uma máquina aí 4 cores que custava 600 mil reais, você vê as pessoas agora vendendo aí essa máquina no mercado a 100, 150 mil, o pessoal vendendo 4 cores aí, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que está vendendo uma Grunhai 4 cores, 120 mil reais. Então, e eram máquinas caríssimas, né? O mercado de offset mudou muito por causa das máquinas digitais. Vamos voltar para o tema aqui que é panfleto. Quando você faz hoje 1000 panfletos, 5000 panfletos, você não roda numa máquina digital. Você roda em uma offset, você manda para uma empresa que vai terceirizar esse serviço aí para você, não é? Vai imprimir, você vai terceirizar com ele e você vai entregar para o seu cliente, porque ele junta as chapas, né? E pega uma chapa e bota um monte de panfleto junto, um monte de cliente junto, vai pegar você, vai pegar a gráfica da esquina, vai pegar a mim, o panfleto que eu mando para ele, vai juntar uma chapa ali conforme o tamanho da máquina, vão fechar uma chapa e vão entregar o seu panfleto no dia seguinte. Então, com isso, você está dividindo os custos com os outros clientes, que somos nós, somos as revendas, né? A gráfica ela divide os custos com todas as revendas e por isso fica barato. Se você for pegar hoje um panfleto só para rodar, para botar numa máquina, para rodar numa máquina meia folha, para rodar sozinho, de cara, só de custo de máquina, você vai esbarrar em 300 reais aí, pelo menos. Entrada de máquina, 4 chapas, 4 acertos, você já vai ter um custo absurdo. Então você não consegue rodar sozinho 1000 panfletos e tem preço competitivo. Olhando por esse lado, olhando para as máquinas digitais, você também não consegue rodar 1000, 5000 panfletos nessas máquinas e ter preço competitivo. Porque a offset, depois que ela está ajustada, depois que você deu a entrada de máquina nela, praticamente o mesmo custo para você rodar 1000 e você rodar 10.000. O material já está acertado. Então a gente precisa entender que máquinas digitais é para rodar material com baixas tiragens. Você precisa entender até onde dá para você ir com a impressão digital. Vai chegar uma hora, por exemplo, você tem aqui, vai imprimir 50 cartazes A3, vamos supor, tá?
50 cartazes A3, você imprime numa laser, porque se você cobra aí, vamos supor que você cobre R$3 num cartaz A3, tá? Estou dando uma suposição aqui. 50 vezes 3, 150, não dá para dar entrada numa offset, tá? Mas se você tiver 200, 300 cartazes para imprimir, você já vai começar a pensar em imprimir isso numa offset. Se você tiver 500 cartazes para imprimir A3, você não vai ter dúvida nenhuma, você vai imprimir no offset. E daí para cima é offset, você não tem mais custo para rodar nem laser nem jato de tinta, principalmente se você for rodar num couchezinho. Aí você já descarta jato de tinta e vai para laser. Você não tem custo, porque o custo de impressão da laser é muito alto. Então, quais são as opções que você tem hoje para rodar em máquina digital panfleto, para fazer pequenas tiragens? Por exemplo, você vai rodar numa laser, você vai rodar num couché. Você vai utilizar um couché 90, um couché 80, um couché 115, um couché 150, 170 e por aí vai. Vai depender da gramatura que o cliente está fechando com você. Não é isso? E aí, você imprime no couché, você imprime numa série de mídias aqui na laser. Quando a gente vai para jato de tinta, quando você vai falar de jato de tinta, você já não tem muita opção. Você vai ter que imprimir o seu panfletinho, ou você vai utilizar um papel chamado sulfite, que é o offset, né? Que é o 75 gramas, o 90 gramas. Se você for utilizar o 90 gramas, eu aconselho você usar o papel da Rippol, o 90, que é o Color Lock, que ele realça mais as cores, mas não deixa de ser um papel comum, um papel offset, um papel sulfite, tá? Ele é esse papel aqui, ó, é um papelzinho que você utiliza aí, ó, na sua impressorinha, ele vai ficar totalmente fosco, ou você utiliza os papéis que tem acabamento, papel tratado. Tá vendo esse papel aqui? Esse panfletinho não deixa nada a desejar para uma laser color. Tá vendo? Foi impresso numa jato de tinta. E aí você tem a opção de imprimir na jato de tinta em um papel com tratamento gloss, que você pode imprimir frente e verso nele, tá? Numa jato de tinta, tá bom? Ou no papel comum, não tem mais opção, são essas as opções. Quando você imprime num vinil, na tua jato de tinta, o vinil ele tem um tratamento gloss para aceitar a tinta. Então isso é uma regra, não tem para onde correr. Jato de tinta, você vai utilizar um papel comum, um papel cartão para ele absorver a tinta, porque a tinta precisa ter ancoragem, ou você vai utilizar um papel próprio para receber a tinta, um papel com um tratamento gloss. Ah, esse papel aqui, ó, é um papelzinho 115 gramas. Por exemplo, se você for imprimir esse panfletinho aqui na jato de tinta, vamos supor, você não tem uma laser hoje, tá? Você não tem uma laser, tá? Uma laser dessa aqui custa em torno de 8 mil, 9 mil reais, uma 224, mais ou menos por aí, que custa essa máquina. Você não tem uma máquina dessa, você tem uma jato de tinta. O cliente pediu um panfletinho, 100 panfletinhos para o mesmo dia, você pode entregar com essa qualidade que você está vendo aqui, tá? Eu vou deixar para você no final o link lá da loja. A gente está com uma loja vendendo papel, comercializando papel, para você conhecer, que é a Lion Mix. E vou te falar mais. O custo de impressão desse panfleto nesse papel na jato de tinta é mais baixo do que na laser no couché, porque a laser é uma série de consumíveis que a laser tem. Ela tem a belt de transferência, tem a fusão, tem toda a unidade de imagem, as 4 unidades de imagem, que envolve que as lâminas de limpeza, tem as caixas reveladoras, você tem os cilindros, você tem os toners, então o custo da laser é muito alto. Então você consegue, com esse papelzinho aqui, com esse papel próprio para jato de tinta, sem ter um equipamento desse, atender o seu cliente numa tiragem baixa, que ele está precisando de 100, 200, 300 panfletinhos, e ele vai ficar satisfeito porque a qualidade é muito boa. Então, pessoal, quando a gente fala de panfleto, a gente precisa entender aonde dá para ir, até onde dá para ir com a sua máquina digital, independente de ser laser ou ser jato de tinta, e onde já não vale mais a pena você imprimir, já vale mais a pena você terceirizar. De repente você tem volume de terceirização, o que você faz? Pega um material, apronta a arte e manda para a sua gráfica que terceiriza lá, que roda o material para você. E aí você tem um álibi de ter um material para atender um cliente rápido, na hora. O cliente quer fazer um panfleto em pouca quantidade, não pode esperar no dia seguinte, você tem um material ali para atender o seu cliente rapidamente. Se na offset eu não consigo fazer 100 panfletinhos, né? Na jato de tinta também não compensa eu fazer 5 mil panfletos, já não compensa, porque o custo ultrapassa muito o da offset.
Tá bom, pessoal? Fica com o vídeo aí. Até o próximo vídeo. Tchau!